Daniel, acho que a pergunta que mais se faz aí, ou se fez ao longo do dia depois da derrota, foi o que o Davi Alcolumbre ganha com essa derrota. O Recondo sugere ali o que ele pode ganhar, mas eu queria te ouvir sobre isso, você que passou o dia também no Senado. Vamos lá, Caio. Eu voltei há pouco do Senado Federal e só para dar um pouco de contexto aqui, você falava na sua abertura da arrogância do governo e isso se mostrava muito claramente minutos. Estou falando de 10, 15 minutos antes da votação, ali naquele famoso túnel do tempo do Senado, entre o plenário e os gabinetes, passava ali um alto funcionário do Palácio do Planalto e ali, minutos antes da votação, esse alto funcionário, quando eu questionei sobre a projeção dele para a votação dali a instantes, ele abriu uma pastinha com vários nomes em verde, em vermelho, em amarelo e dizia com toda a tranquilidade do mundo, com tensão, obviamente, mas com muita segurança que mesmo contabilizando traições, o governo teria 43 votos, Messias teria 43 votos e seria aprovado. Então, sim, foi uma reação de absoluta surpresa por parte do governo, que não contava com uma derrota, muito menos nesses termos, e para a própria oposição, que demorou ali alguns segundos para digerir o que estava acontecendo. Teve uma reação inicialmente incrédula, isso eu vi no olhar e nas falas imediatas ali de vários senadores. Essa pergunta, o que Davi Alcolumbre sai ganhando, foi muito feita antes e depois da votação, pelo governo e pela oposição. E todo mundo tinha muita clareza ali do que significa para Davi Alcolumbre vender muito caro uma aprovação do Messias. Podia significar 12 bilhões de reais em emendas parlamentares liberadas, podia significar mais cargos, podia significar presidência de órgãos importantes, o CAD, a CVM, agências reguladoras, mas isso é o cenário do susto, vender caro uma aprovação. E a derrota? Davi Alcolumbre não sai no final do dia pior, porque o relacionamento fica rompido praticamente com o governo. Bom, eu trago aqui uma avaliação que foi muito debatida pelos senadores já depois da derrota de Messias, que é o seguinte: o cenário hoje não é de Davi Alcolumbre reeleito na presidência do Senado em fevereiro de 2027. A gente vai ter um Senado certamente mais à direita e com alguns pretendentes. Rogério Marinho, líder da oposição, o primeiro deles. Está ali, pensador, grande pensador e coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que deseja a presidência do Senado. Davi Alcolumbre, que acumulou muito desgaste com a direita, inclusive segurando o pedido de impeachment do Supremo, não é um favorito natural para sua própria sucessão. E ele, de certa forma, percebendo uma erosão da perspectiva de poder do presidente Lula, que enfrenta uma dificuldade tamanha, e um crescimento do poder legislativo, que disse claramente quem vai mandar na próxima legislatura sou eu, muito mais do que o governo, ele se redesenha nesse tabuleiro e se projeta de novo como um interlocutor de confiança da direita e da oposição. Isso torna favorito para 2027 continuar na presidência do Senado? Não necessariamente, mas o cenário que era muito ruim para ele parece ser bem mais aceitável. Um cenário com Senado de direita, possivelmente com Flávio presidente. Aí se Lula for presidente, ele vai chegar e falar assim, bom, vamos zerar o jogo. Presidente, vamos zerar o jogo. Você prefere eu ou prefere Rogério Marinho na presidência do Senado? Então, para o Davi Alcolumbre, nada está perdido. Pelo contrário, ele se credencia e mostra que o Senado e os senadores têm mais poder hoje do que o Poder Executivo.